Doutora Lu, qual o melhor leite para dar para o bebê em cada fase da vida dele? Então, se você tem um bebê maiorzinho, um bebê pequeno, bom, enfim, esse vídeo é para todos vocês. Vem assistir e a gente vai conversar mais sobre isso. Então, vem! Mas, doutora Lu, qual é o melhor leite para eu dar em cada fase da vida do bebê? Bom, primeiro eu acho que é importante a gente tentar explicar quais são os leites que existem, né? Vamos tentar quebrar alguns mitos e algumas confusões que de vez em quando eu percebo que acontece, porque eu recebo pessoas que me escrevem no direct do Instagram fazendo um pouquinho de confusão. Bom, em primeiro lugar, o melhor leite do mundo que existe, claro, é o leite materno. O leite materno, ele é feito uma luva, ele preenche todas as necessidades nutricionais do bebê, mas ele também, além disso, ele é um remédio vivo. Inclusive, previne milhões de infecções. Até uma mãe, por exemplo, que tomou a vacina de Covid, está imunizado, o leite materno passa essa imunidade para o bebê. Olha como o leite materno é uma substância maravilhosa. Mas, quando o leite materno, ele não é possível, né? Qual a outra possibilidade? Existe também o que a gente nem pode chamar de leite, tá? O nome certo é fórmula. As fórmulas, elas são o quê? Deixa eu explicar. Aquelas latas que custam caro, que vende na farmácia, tem vários nomes aí. As fórmulas são a indústria, pegou o leite de vaca, tá? E levou para dentro lá da indústria, do laboratório, tirou um pouco de sal, tirou um pouco de outras proteínas e colocou outros nutrientes, tentando mais ou menos imitar o leite materno. Tentou que ficasse mais semelhante, para que numa ausência do leite materno tivesse alguma coisa que pudesse ser dado e que não fizesse tão mal ao bebê. Muito bem, as fórmulas, elas não são leites porque elas não são naturais, elas são um produto industrializado, tá? Quase um medicamento, por isso que ela é muito mais cara. Existem também outras latas que muita gente confunde, que tem um preço mais barato e que as pessoas acham que é a mesma coisa que a fórmula. Como aquela do solzinho, do coraçãozinho, aquele nome pequenininho, sabe? Bom, aquelas latas não são fórmulas, aquilo são leites que são desidratados, ou seja, um leite de vaca que eles deixaram em pó. Ela é muito mais barata porque ela não é feita na medida e com todas essas mudanças e adequações para um bebê recém-nascido até 6 meses. Não, esses leites em pó, eles são simplesmente leites de vaca que tiraram a parte líquida, tá? Existem também o leite de vaca líquido que vem na caixinha ou no saquinho. Esses você conhece. Tem o saquinho tipo A, tipo B, tipo C. E tem também aquele longa-vida que vem na caixinha. Bom, agora que você entendeu mais ou menos os tipos de líquidos que existe, né, de leites, de fórmula, vamos entender qual é o ideal para cada fase. O ideal, o maravilhoso, que é uma Ferrari espetacular, uma Lamborghini, BMW, o carro que você quiser, espetacular, é o leite materno. Por quê? Porque ele tem tudo que um bebê precisa e ele realmente está mais adequado às necessidades e ajuda no desenvolvimento cerebral, desenvolvimento orgânico, que os outros não têm. Tem substâncias do leite materno que, além de dar defesa, ajuda muito mais o bebê a ficar mais inteligente e etc. Isso não sou eu falando, são as pesquisas científicas que já comprovaram. Muito bem. As fórmulas, perto do leite materno que eu falei, que ele é uma BMW, uma Ferrari, um carrão, a fórmula é igual um fusquinha velho. Como assim, doutora Lu? Ela anda de um lado para o outro, só que não é na mesma qualidade que uma Ferrari, que é o leite materno, certo? A fórmula é um fusquinha velho. Na ausência de um leite materno, ela pode vir sim a ocupar o seu lugar, mas não se compara ao nosso leite materno. Outros leites, ou aquela em pó, que a gente falou, que é aquele nome curtinho, né? E os outros de caixinha ou de saquinho, eles são, pro bebê pequeno, né? Principalmente antes do 1º ano de vida, igual uma bicicleta com 2 pneus furados. Falta muitas vitaminas e falta também ácido fólico, falta ferro, ácido fólico. Então, a comparação entre o leite materno na Ferrari, a fórmula, um fusquinha velho, e os outros leites, seja líquido ou em pó, é uma bicicleta
com o pneu furado, porque a gente, enquanto médico, a gente tem que fazer várias adaptações para que o leite de vaca não faça tão mal ao bebê. Então vamos lá, já que vocês entenderam, vamos às fases. O bebê recém-nascido até o primeiro ano de vida, o ideal, até aliás 2 anos de vida seria o ideal que ele tomasse leite materno. Na ausência do leite materno, a gente orienta que o bebê tome fórmula. Eu sei que você está reclamando que fórmula é cara, que muitas vezes é difícil. Bom, mas pelo menos o ideal é que use a fórmula pelo menos até 1 ano. Não entre com os leites de vaca, nem de cabra, pelo amor de Deus, que ainda é pior que o de vaca, nem de égua. Pelo amor de Deus, nada disso, tá? Que ainda são muito mais fracos em vitaminas, tá? E ácido fólico, etc. Então, assim, se tiver muito difícil de conseguir ter o dinheiro de comprar fórmula até o primeiro ano de vida, não tem jeito? Vamos tentar. O ideal é manter 1 ano de fórmula. Se em último caso você não conseguiu de jeito nenhum, você tem que conversar com o seu pediatra. Porque o pediatra vai ter que conversar com você e avaliar caso a caso. Para você ter ideia, quando uma mãe tem um bebê, acabou desmamando e não tem dinheiro para comprar fórmula e chega lá no nosso consultório e ela tem que usar o leite de vaca, nós temos que fazer uma diluição, colocar água, porque ele tem muito soluto e que força muito o rim. Aí, quando a gente dilui, ele perde nutrientes, então a gente tem que dar um outro jeito de aumentar a caloria e nutrientes. E aí, como ele é muito fraco em vitaminas, o bebê que toma só o leite de vaca nessa fórmula diluída, etc., desse jeito diluído, tem que tomar várias vitaminas para tentar não ter anemia e não atrapalhar o desenvolvimento cerebral dele. Olha como é complicado. Então, o primeiro ano de vida é leite materno, se for possível, maravilhoso. Se não, né, a gente, em último caso, entra com a fórmula. E em último do último caso, a gente vai ter que fazer um ajuste e aí pegar esses leites aí em pó ou líquidos e fazer toda uma mudança. Essa é a verdade. Agora, e depois de 1 ano, você pode, se você estiver amamentando, não precisa entrar com outros leites, tá? O leite materno continua suprindo necessidades, não precisa dar outro leite, né? Até 2 anos, eu acho que se você está amamentando até 2 anos, parte de cálcio, a parte de leite, o próprio leite materno já resolve, mas de repente você não estiver amamentando, depois de 1 ano, você pode entrar com leite de vaca já em pó ou líquido, porque aí não precisa fazer aqueles ajustes que são cruciais no primeiro ano de vida do bebê. Então, resumindo, o bebê maior que 1 ano, você não precisa mais ficar comprando tantas fórmulas que são tão caras. Depois de 1 ano, você pode cair para um leite que seja mais adequado ao seu bolso. Mas se caso você quiser continuar usando a fórmula número 2, né, que é para um bebê maior, se você tem essa grana, invista, porque com certeza tem mais nutrientes, né, mais vitaminas do que um leite de vaca. Mas não é uma coisa fundamental. O duro mesmo é a gente entrar com leites de vaca no primeiro ano de vida. Isso é um crime e a gente corre atrás para tentar consertar o prejuízo, né? Isso é o que eu queria conversar com vocês, porque o que acontece? Muita gente confunde a lata de fórmula com a lata do leite em pó, da vaca em pó, porque elas estão bem parecidas perto lá na estante do supermercado e as pessoas às vezes acabam comprando errado. Não compre. Não use leite em pó para os bebês, especialmente menores de 1 ano. Converse sempre com o seu pediatra, se caso estiver impossível você usar fórmula por causa de dinheiro, converse com o seu pediatra, porque se você não tiver um pediatra, converse pelo menos quem está de plantão, porque é super importante que você faça os acordos. E nos primeiros 6 meses de vida, então, os primeiros 9 meses de vida, então, onde o rim, o fígado do bebê ainda está amadurecendo, nossa, como é importante a gente manter o aleitamento materno exclusivo, gente, né? Estou falando só o leite materno e não outros leites. Claro que depois de 6 meses a criança já tem que comer. Mas o ideal é a gente manter o leite materno aí por 2 anos ou mais. Bom, espero que você tenha entendido sobre isso que eu tentei explicar e que você não caia no conto do vigário, porque não vale um bifinho e não é a mesma coisa. As propagandas tentam enganar muito a gente.